Olá, aluno sexto ano. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre frações. Vamos aprender o que é uma fração e aprender como se lê elas. Então, ideia de fração. Imagine que você poderia medir a largura de um terreno usando determinada unidade de medida. Ao efetuar a medição, verifica-se que as unidades empregadas não cabem um número inteiro de vezes na largura desse terreno. O que você faria? Neste caso, como você registraria a medida do terreno? Para auxiliar na resolução de situações parecidas como essa, há cerca de 3.000 anos, os egípcios criaram as frações. Neste caso, a frações indica parte de um inteiro, ou seja, uma parte de uma unidade de uma medida. As frações podem ser usadas em diversas situações do dia a dia. Veja algumas ideias de frações que podem ser observadas na festa de aniversário. Então, gente, vamos analisar aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, suponha que você tem o bolo, certo? Vamos analisar essa parte do bolo aqui, ó. Observe que o bolo está dividido em vários pedaços. Se vocês observar esses pedaços aqui, ele pode representar frações, ou seja, quantos pedaços de bolo tem e pelo total que tinha antes, certo? Então, suponha que aqui nós tínhamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui são 5, né? Então, 5 vezes 4 vai dar 20, certo? Então, teria 20 pedaços, então seria o todo. Então, o total seria 20 pedaços ao todo. Só que o pessoal já comeu que... quantas partes? Então, comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, significa que eles já comeram 9 partes de 20 que tinha, certo? Ainda resta quantos? Então, vai restar o quê? Vai restar 11 partes de 20. Então, essa é uma lógica de fração que pode ser montada, ok? Vamos estar analisando aqui mais para frente, eu acho que vai ter as figuras. Contando com Vanessa, há 3 meninas e 2 meninos na festa. Neste caso, podemos comparar a quantidade de meninos em relação à quantidade total de crianças. Então, gente, vocês observar aqui, ó, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, ó, nós queremos saber a quantidade de meninos, ok? Então, lembra que lá temos o quê? Vocês podem observar que nós temos 1, 2, né? Então, são 2 meninos. E qual é o total de crianças? O total de crianças era 5, ou seja, tinha 5, 2 eram meninos, ok? Então, significa que nós temos 2/5 de meninos e 3/5 seria de meninas. Então, 3 mais 2, 5, 5, 5 formam um todo, certo? Então, neste caso, a fração 2/5 representa uma razão, ou seja, a quantidade de meninos em relação ao total de crianças dessa festa, ou seja, 2/5. Vamos lá, o bolo. O bolo foi o que eu falei lá, né? Lembra que aqui, ó, considerando, o bolo de aniversário de Vanessa foi cortado em pedaços iguais. E ao ser servidos aos convidados, o que restou para vocês aí? Vamos lá, considerando o bolo inteiro, uma unidade, certo? Então, o bolo inteiro aqui, nós tínhamos 20 pedaços. Então, 20 pedaços com 20 pedaços formariam um inteiro, né? Então, por isso que é uma unidade, certo? Podemos representar a parte do bolo que restou da bandeja pela seguinte fração. Então, suponha que foi cortados aqui. Então, lembrando que nós tínhamos 4 aqui e 5 aqui, vai dar 20 pedaços. Então, por isso que esse 20 que está aqui de baixo. Então, lembra que o 20 é o todo. E a parte que sobrou, não é isso? O que sobrou? O que restou na bandeja? Então, vocês vão contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pedaços. Então, o que sobrou foi 11. Então, significa que o pessoal comeu 9, certo? Próximo. A próxima é o seguinte, nós temos lá também um caneco. Lá na figura, se vocês puderem observar, vocês podem voltar na página, vocês vão ver lá um caneco lá, de suco, né? A ideia de fração também está associada, relacionada ao quociente de uma divisão. Observe a jarra de suco, que as marcações dividem a quantidade de suco em 5 partes iguais, das quais 5 estão completamente cheias. Então, observa, o caneco está aqui todo cheio, não é isso? Ele foi dividido em quantas partes? Ó, uma... aqui a outra, 2, 3, 4. Aqui tem 4 risquinhos, mas a gente conta assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então tá 5 todo. Então, se tá completamente cheio, então significa que tem 5 de 5.
E se você dividir 5 por 5, você vai encontrar o quê? Um inteiro, certo? 5 dividido por 5 é 1, por isso que a gente fala que é um inteiro. Ou seja, o corpo está completamente cheio, ou seja, está inteiro, por completo. Próximo. Nesta bandeja há 56 doces, do quais 26 são brigadeiros, considerando o total de doces da bandeja, podendo representar a quantidade de brigadeiros em relação ao total de doces pelas seguintes frações. Então, vocês podemos observar aqui, ó, para quem tiver um tempo, vocês podem estar contando aí, ó, essa bandeja toda completa, ela tem o quê? Dá para contar, vamos lá, vamos fazer multiplicação para ver se vai dar certo. São 3, 6, não é isso? Então são 6 vezes 3, 6 vezes 4, 24, 25, 26, né? Então temos 26 brigadeiros, tá aqui, ó, certinho? Agora o outro, vamos lá, nós temos aqui 3, 6 completos, 3, 5, então 6 vezes 5, 30, aí temos 3 aqui, mais 2 aqui, então vai dar 35, 35, mas não vai dar certo a conta total, eu deve ter pulado alguma coisa aí. Mas vamos tentar fazer isso, então ó, já tem 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 mais 5, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Temos aí, ó, 56 doces. É o total. Então significa a bandeja completa, ela ao todo é 56, certo? Então ficou aí para vocês, 26 brigadeiros de um total de 56 doces que tinha lá. E 26 eram brigadeiros. Próximo. Uma fração pode se representar parte de uma quantidade ou de uma unidade que for divididas em partes iguais. O numerador de uma fração representa quantidades que estão sendo consideradas e o denominador representa partes iguais em um inteiro que foi dividido, certo? Então, um exemplo que nós temos aqui, um quadrado. Esse quadrado não, vamos considerar como retângulo, que é 3 por 4, né? Então significa que ele foi dividido em quê? Em 12 partes. Então significa que essa figura total tinha 12 partes. Do qual pintou 7. Então 3, 7. Então nós temos 7 12avos aqui, ó, pintados. Ok? Então 7 partes estão pintadas de 12. Então ficou o que sem pintar? Ficou 5 sem pintar. Ok? Então nessa fração, o número 7. Lembra que o 7 é o numerador e o 12 é o denominador. Lembra que a parte de cima é chamada de numerador e a parte de baixo de denominador. Lembrando, gente, que o denominador de uma fração nunca pode ser igual a zero. Então tá aqui para vocês, ó. Em sua opinião, o denominador de uma fração pode ser igual a zero? Então você já sabe que não, ok? Então você já responde aí, ó, não. Justifique sua resposta, gente. Por quê, gente? O que vocês acham aí para mim? Ok? Então o denominador não pode ser igual a zero. Por quê, gente? Porque vocês não conseguem fazer uma divisão exata, uma divisão por zero, certo? Então, por exemplo, 7 dividido por zero não existe, não é possível dividir. Já o numerador pode ser igual a zero? O numerador pode sim, certo? Então, o numerador vocês vão marcar que sim. Por quê, gente? 0 divide por algum número, então 0 dividido por 7 não é zero? Então dá para dividir, entendeu? Essa é a seguinte notação e a justificativa para vocês. Então vamos lá, leitura de frações. Como nós fazemos a leitura de uma fração? A fração, gente, em uma fração, primeiro lemos o numerador, ou seja, a parte de cima, e depois o denominador, dependendo do número que aparece no denominador. Algumas frações recebem nomes especiais. Quando o numerador é menor do que 10, a gente vai ler o seguinte, gente, quando é menor do que 10. O 2, ó, 1 sobre 2 representa 1 meio. 2 e o 3 aqui, ó, 2 sobre 3 representa 2 terços. 3 e o 4 representa 3 quartos. 4 e o 5 representa 4 quintos. 5 e o 6 representa 5 sextos. 6 e o 7 que tiver por baixo aí, ó, 6 sétimo. O 7 e o 8, 7 oitavos. E o 8 e nono, 8 nonos, certo? E quando o denominador for 10, 100 e 1000? Quando é 10, a gente lê o quê? Por exemplo, aqui, eu tenho 7 décimos. Quando aqui é 100, a gente lê o quê? 23 centésimo. E quando é 1000, nós lemos o quê? 209 milésimo, ok? Toda fração cujo o numerador ou denominador é 10, 100 e 1000 é chamado de uma fração decimal. Então lembra, gente, isso aqui é chamado de fração decimal, ok? Continuando.
Quando o numerador é maior do que 10 e não é uma fração decimal, lemos o numerador e o denominador seguindo de palavra avos. Então, a partir do 10, a gente vai ler o que, gente? 6, aqui o 11, então vai ficar 6 onzeavos. Quando é 23, então vai ficar o que? 1, 23 avos. E quando é 19, ó, 5, 19 avos. Quando é 13, então vai ficar o quê? 13 sobre 47, dizer, então vai ficar o quê? 13, 47 avos. E o 3 e o 700, então a gente lê o quê? 3, 700 avos. Então sempre colocar a palavrinha avos no final, quando não sai naqueles casos especiais lá, certo? Continuando, acabamos a aula já de frações. Espero que vocês tenham gostado da próxima.